Nesse instante, então, nós vamos agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que estão aqui junto conosco. E nós sabemos que não estamos sozinhos, que esses espíritos superiores já estão comungando conosco desde a noite passada, cuidando de nós, do nosso lado físico, assim como do espiritual. Nesse capítulo em especial, a gente vê esse trabalho intenso que acontece graças à misericórdia divina, nos ajudando aí a acertar mais e a errar menos. Vamos assim acompanhando a nossa querida Gisele na prece dessa noite. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, o Senhor nos disseste, se estivéssemos reunidos em seu nome, 2 ou mais, ali o Senhor estaria. Então, Senhor, muito obrigada por estar conosco, hoje e em todos os momentos de nossa vida. Que possamos apreender os estudos de hoje, o aprendizado de hoje, que possamos praticá-los no nosso dia a dia, Senhor. Obrigada, meu querido amigo, e que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada, gente. Bom, eu fiquei pensando no título desse capítulo, né, que é Entendimento. E para quem leu o capítulo 14, viu que não teve muito entendimento da parte das pessoas que estavam participando aí da discórdia, que estavam diretamente ligadas aos fatos da encarnação anterior. Então, eu diria que o entendimento é nosso, né? É entender como é que funciona a dinâmica do plano espiritual, trabalhando desenrolando esse saco de gato que é o nosso passado. A gente não entende direito o porquê das coisas, a realidade que nós vivemos, os vínculos familiares. Muitas vezes a gente continua complicando aquilo que era para ser simplificado, e aí eles vêm e ajudam a gente a organizar os nossos pensamentos e nos ajudando da melhor forma possível para o nosso progresso como espíritos eternos, né? Primeira coisa que me veio à cabeça foi o peso do pensamento quando ele tem amor e quando ele tem desamor. Primeira coisa, a gente viu aí a Antonina no capítulo anterior, quando foi visitar o filho, que ela estava mais bonita, o André Luiz, né, que não costuma falar da beleza exterior, e ele fala de como ela estava linda, como ela estava feliz, como ela estava mais, o perispírito dela estava sutil, leve. E de repente agora, envolvida aí de novo na novela da sua vida anterior, a aparência dela modifica completamente. Então isso fica muito fácil da gente entender, porque da mesma forma que o nosso rosto muda quando a gente está feliz e quando a gente está preocupado, ou quando a gente está doente, muito mais com o perispírito, que é uma matéria muito mais sutil do que a do corpo físico, né? Ela é altamente maleável pela qualidade do nosso pensamento. E isso a gente vai ver muito no curso de passe, né? O quanto esse pensamento consegue modelar o fluido que existe, o fluido universal, e diretamente alterar a gama, a forma do perispírito. A outra coisa que me chamou a atenção foi esse reflexo de como eu estou me sentindo, daquilo que eu estou pensando, altera completamente a minha forma exterior, mas ela significa o meu estado interior. Então, a gente vê o peso da culpa, do sofrimento em que o Leonardo está sentindo, que ele está passando o ódio, o rancor que ele sente,
que ele fala, é um fogo que queima sem parar. Não tem tempo, o inferno não tem tempo. E aí, por que ele fala isso? O inferno não tem tempo. Ele está tão ligado na memória de passado dele, que ele está enclausurado dentro dessa garrafa de tempo. O tempo não passa. Tem coisa pior do que você viver voltando uma vez atrás da outra na mesma sensação, que é o que ele está vivendo. Então não é Deus punindo, não é Satanás vindo e fazendo ele arder no fogo do inferno. Não, esse fogo está dentro dele. Está sendo criado pela raiva, pelo rancor, pela culpa que ele sente de ter assassinado o outro. Pelo rancor que ele sente da ex-mulher tê-lo abandonado. Enfim, a gente tem que lembrar do impacto dos nossos pensamentos na nossa qualidade de vida. E esse exemplo fica tão claro quando a gente vê o estado de Antonina, que errou, tanto quanto ele, talvez mais, talvez menos. E é outro aspecto importante a gente ver que ninguém erra sozinho. Dá para ir apontar o dedo e falar, esse foi o culpado? Não, não dá. Toda a história tem dois lados. Mas o despertamento consciencial dela faz com que ela esteja num estado de muito mais tranquilidade, como encarnada. E como desencarnada também. Ela fica colocando pano quente enquanto ele está ainda esse vulcão em ebulição. Ela fala para ele, é preciso esquecer, Leonardo. E ele fala, não consigo. A minha consciência não dorme. Gente, olha que coisa. O mesmo ódio que esse homem sentia enquanto ele estava vivo, ele levou para o além-túmulo. É isso que a gente quer fazer conosco? É esse? Qual é o tipo de sentimento que eu quero levar para o lado de lá quando fechar a porta da minha encarnação? Ele não conseguiu nem sair da casa da sobrinha, da neta. Ainda está tão apegado à matéria que nele não conseguiu nem ir para o umbral. Os espíritos que ainda estão ligados tanto ao lar, eles ainda estão num estado anterior aos que estão no umbral. Porque os que estão no umbral, pelo menos já começaram a repensar um pouco no que fizeram. Ele não está nem reconhecendo o erro. Ele ainda está completamente preso na matéria. Então, quando a gente tiver com aquela sensação de tigre enjaulado, de infelicidade, de depressão, de isso não vai dar certo, não dou mais conta, de jogar a toalha no chão, nós temos de lembrar disso, que esse inferno está dentro de nós. Esse inferno está sendo criado pela qualidade do nosso pensamento. Então, se eu quiser sair desse inferno, abrir a porta e fugir, eu posso. É só eu mudar a sintonia do meu pensamento, né? E é importante a gente lembrar que a culpa não é uma coisa positiva. Então, isso da gente ter errado, todos nós erramos. Quem é que pode dizer que nas últimas encarnações a gente não matou, não traiu, não roubou, não abandonou? Enfim, só Deus sabe do nosso currículo. Graças a Deus a gente esquece. Mas ele está tentando mostrar para a gente uma outra lição fundamental. É que mesmo que a gente tenha errado muito, 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 muito nessa vida, que a culpa não é um sentimento bom para a gente carregar. Que a culpa não é algo que vai nos ajudar a dar o próximo passo. O que vai ajudar a gente a crescer é nós repararmos o erro. Seja com aquela pessoa, seja com outras pessoas. Porque muitas vezes a gente fez o erro com uma pessoa e essa pessoa já desencarnou. Não tem nem como eu reparar nessa vida mais. Eu sempre posso rezar, é claro. Mas à medida que eu estiver fazendo o bem para outras pessoas, eu vou estar reparando. Eu vou estar me reajustando com a lei. Então, o perdão, como a Antonina está falando, é a chave para a nossa libertação.
ela fala para ele, como eu disse, é preciso esquecer. Ela tem esse desejo de pagar, de se ajustar com a lei de amor. Ela fala para ele, mas como assim? Você não pode tirar o direito de mim, o meu direito de querer acertar as contas. Me deixa. Olha que coisa bacana, que é uma lição muito interessante. Essa que a gente percebe do momento da reabilitação. A primeira situação é a situação que a gente está vendo do Leonardo, que é inconsciência total. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem consciência do erro que cometeu. O segundo é a culpa. A culpa, que não é uma coisa positiva. Mas aí a pessoa pelo menos já sabe que errou. O terceiro passo é quando ela para de sentir a culpa e ela passa a querer reparar. E aí ela começa a plantar o bem. Depois a gente vê que é o resgate, porque a gente pode reparar com o outro, mas a gente vai sempre ter que se reajustar com a lei do amor. E é nesse processo de escadinha que a gente vai melhorando pouco a pouco. É assim que acontece o progresso espiritual. É importante a gente ter esse desejo de reparação. Se eu fiz o mal e na minha cabeça acabou, fechou, a pessoa mereceu, eu posso ter certeza que eu estou indo na contramão. Eu estou me endividando. Porque se eu preciso de perdão, o outro também precisa. Se eu quero paz, essa paz começa dentro de mim. Carregar culpa, carregar rancor é um peso muito grande, é um preço muito alto para a gente pagar, que na verdade estraga a nossa vida. No caso do Leonardo, a gente vê esse remorso, essa dicotomia que ele tem dentro da mente dele, né? Do remorso com a culpa. Ele ainda tem vontade de cobrar, ele ainda tem raiva do moço que roubou a esposa dele. Mas qual é o resultado dessa situação? Desse comportamento que está tão impregnado de um lado negativo? Ele está estagnado. Ele morreu, continuou sofrendo. Sofrendo por coisas que aconteceram há mais de meio século antes. Ele está perdendo tempo. Ele perdeu tempo durante a sua encarnação, ele continua perdendo tempo depois da morte. Agora vamos parar um pouquinho. Clarencio explica uma outra coisa muito importante, que é em relação à memória, né? A gente vê que Leonardo e Antonina foram marido e mulher na encarnação anterior de Antonina, na mesma encarnação, na última encarnação de Leonardo. E aí, os dois se veem na última encarnação. Eles não se reconhecem na encarnação atual de Antonina, em que ela é a neta de Leonardo. Por quê? E aí ele explica que não dá para ter essa memória conjunta. Então significa que todos os espíritos não conseguem saber o que foram e o que são? Não é isso. É que no estágio evolutivo que Antonina e o Leonardo estão, o nosso estágio evolutivo, a gente não pode lembrar de tudo, porque senão a gente enlouquece. O nosso cérebro não está preparado para conseguir receber todas essas informações, digerir essas informações, formatar essas informações e nós mantermos o nosso equilíbrio. Deus não vai colocar para a gente uma informação que vai fazer com que nós nos percamos no caminho. Qual seria a reação do Leonardo se ele soubesse que Antonina é a neta dele? E qual seria a reação da Antonina se ela soubesse que ela tinha sido a esposa do próprio avô? Então, a gente já viu Jesus falando, né? Que da descendência, da volta, a nossa volta depois da terceira geração, que é isso que a gente está vendo. Então, quer dizer que muito, provavelmente o meu avô, o meu bisavô vai estar aí começando a chegar na minha família? Sim, sim. Se existe a necessidade
de algum tipo de reabilitação, de resgate pelo amor, sim, vai acontecer. Se for ainda necessário que nós aprendamos e cresçamos juntos, sim, vai acontecer. E aí essa é a história que está acontecendo. E a gente vê que coisa bonita, né? Porque no íntimo, a Antonina sabe que deve uma cota maior de amor para o avô. Ela não entende por quê, mas de toda a família, até da esposa do Leonardo, a segunda esposa do Leonardo, a neta é a única que se lembra de rezar pelo avô. Olha só que coisa bacana, né? Ela tá pronta para reparar, para pagar no seu próprio inconsciente. E aí ela descreve uma coisa maravilhosa, né? Que faz a gente pensar. Quantas vezes as pessoas morrem e a gente continua brigando com elas, discutindo com elas, ou fala dos mortos de uma forma ruim, com um sentimento negativo, pesado. Nesse caso, a gente vê que ela estava lá sofrendo dentro do próprio inferno dela, ela estava no umbral, a mente dela vinculada à culpa, aos erros que ela tinha passado, até que um simples pensamento do Leonardo, lembrando de coisas boas, foi o suficiente para tirar ela do umbral e levar ela para casa dele. E provavelmente isso aconteceu graças a quê? A ajuda desses espíritos superiores, que devem ter trabalhado no processo reencarnatório dela, dentro da mesma família. Devem ter feito esse despertamento consciencial, mesmo que temporário no Leonardo, para que ela pudesse vir e ser aceita dentro da família. Olha que coisa bacana. Então, quando a gente perceber que tem coisas acontecendo dentro da nossa casa que a gente não entende, a gente pode ficar tranquilo, que existe aí uma inteligência maior por detrás de toda essa matemática complicadíssima que é a reencarnação. Para a gente não ter dúvida de que nós somos filhos de quem temos de que ser, somos pais de quem temos que ser, somos irmãos, enfim, nós convivemos com aqueles a quem nós precisamos aprender juntos. Seja o aprender pelo amor, seja o aprender pela dor, né? A gente já viu no centro, tinham me feito uma pergunta muito interessante. Por que nós, Deus dá o livre-arbítrio para a gente se Ele sabe que a gente vai errar mais? Então, nós sabemos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. A gente reencarna em planetas primitivos, mais simples, onde prevalece o mal sobre o bem. E eu achei muito interessante que eu estava lendo essa semana as mensagens que os sábios da antiguidade grega deixaram em Delfos. E são 147 mensagens. E a última delas foi escrita pelo maior de todos desses 7 sábios que escreveram essas mensagens. E ele escreveu o seguinte, que a maioria das pessoas é má. E aí os outros 6 sábios falaram para ele, mas como é que você escreve uma coisa dessa? Isso vai ficar para a eternidade. Você vai tirar aí a harmonia de todo mundo, a esperança das pessoas? E aí ele fala uma coisa interessante, o homem é bom, mas quando ele se deixa levar pela maioria, ele se torna mau. E isso é uma verdade no aspecto de que quando a gente está passando pela nossa evolução, a gente sabe que nós reencarnamos em lugares onde prevalece o mal sobre o bem. Qual é a influência que eu recebo? Qual é o tipo de vibração que eu tenho? Tanto só do ambiente dos encarnados quanto dos desencarnados. São de coisas menos positivas. Com isso, a gente acaba sendo altamente influenciado. Isso a gente também vai ver bastante no curso de passe. Essa influência vem através do pensamento, essa influência vem através do magnetismo que a gente recebe, que está ao nosso redor. E aí a gente tem mais chance de errar.
Isso não significa que nós possamos usar isso como desculpa. Não, que como esse sábio da antiguidade falou, o homem é bom. A gente sabe direitinho o que é certo e o que é errado. As leis de Deus estão dentro de nós. Mas vamos dizer, então tá bom, eu segui a maioria, eu errei. No momento em que eu errei, eu passo pelo remorso e a culpa, como eu comentei. Aí eu sofro. Eu sofro porque eu tenho consciência de que eu transgredi a lei de amor. E aí eu passo a ter vontade de me ajustar com essa lei do amor. E esse resgate vem através da reencarnação. Então esse aí é o resuminho do que eu tinha comentado no slide anterior. É importante a gente lembrar que esse resgate está diretamente ligado à nossa primeira escolha. Se for ruim, a gente vai ter que se ajustar com a lei. Se for bom, a gente vai colher coisas boas. Bom, aí essa nova oportunidade que aparece para eles. Eu coloquei essa foto dessa torneira porque o Chico faz uma comparação que eu acho muito linda. Que uma vez ele estava falando do veículo do médium, a impureza que a gente tem, né, como esse vaso mediúnico que nós somos. E ele fala para o Emmanuel, mas como se a gente é tão imperfeito? Como é que eu vou dar a passagem? Como é que eu vou dar passividade? Como é que eu vou ser esse canal para o plano espiritual superior se eu tô cheio de erro? Aí Emmanuel fala, escuta, Chico, como é que a gente limpa o cano de água? Aí ele fala, passando água limpa. Assim, então é isso. Então, é importante a gente passar essa água limpa, entendimento, a gente voltar a fazer o bem sobre o mal que a gente fez, até que isso venha naturalmente. E de dentro de nós só saia coisa boa, tá? Essa oportunidade que a gente tem de refazer é a oportunidade de limpar esse cano que tá sujo. Outra coisa que é importante nesse capítulo é, falando do poder do pensamento, ele faz uma invocação. E quantas vezes a gente não faz a invocação? Seja porque a gente quer uma invocação boa, do tipo, Deus, anjo da guarda, cuida do meu filho hoje. Toma conta dele na prova. Toma conta do meu marido, da minha esposa, enfim, do meu pai que está no hospital. Eu estou fazendo uma invocação. Quando aquele pedido vem de dentro do coração, eu estou invocando. Eu tenho o poder de criar. E essa minha vontade vai ser escutada. Nesse caso, a invocação que a gente vê o Leonardo fazendo é chamando o inimigo. Porque o fogo está ardendo dentro dele e a ligação dele com o homem que ele assassinou é tão grande que ele acha que ele não sabe mais se esse homem está dentro dele ou está fora. E imediatamente essa pessoa chega. Olha só que coisa, para a gente lembrar o que é que eu estou invocando para dentro do meu lar, para dentro da minha vida, porque tudo aquilo que eu chamar vai chegar. Essa lição a gente fica pensando muitas vezes que é só, isso de invocação só serve para quem é médium e que tem vários talentos. O Leonardo não sabe nem o que é mediunidade. Mas pelo simples fato dele usar a vontade dele, mesmo que seja da forma, não de uma forma correta, porque ele está invocando porque ele quer brigar, ele consegue trazer o inimigo de volta. Então, quando eu fico lembrando de desencarnados durante o dia, brigando e chamando e falando mal, eu estou invocando. E eles vão vir. A invocação pelo poder do pensamento não é privilégio só para os médiuns que a gente vê dando passividade. A força da nossa vontade colocada em ação é materializada, seja lá onde for, seja a hora que for. E durante a sono, durante a noite, é a hora que a gente fica muito mais exposto a coisas boas e ruins.
E aí a gente precisa também lembrar de rezar de noite para se proteger, para que a gente consiga ser ajudado. A gente vê que o Esteves chega, ele está tão desajustado, não devia estar preparado antes de dormir, que ele nem enxerga os mentores. Ele vem direto para cima do Leonardo. Aí, naquela faixa vibratória negativa, sem perceber a ajuda que estava ao lado. Até que o Clarence vai lá, toca, faz uma transfusão magnética nele, e aí ele consegue ver. Então, para a gente refletir essa semana, a primeira coisa para a gente pensar são essas tramas espirituais que a gente vive. Não existe família doriana. A vida que a gente vê das pessoas no social media não é a realidade. A gente precisa lembrar disso, que todos nós carregamos dentro da nossa casa os nossos problemas, as nossas dificuldades. Existem momentos bons e momentos difíceis. E cada um está trazendo para dentro de si aquilo que precisa para aprender. A outra coisa para a gente lembrar é que o socorro espiritual existe sempre. É só a gente procurar, é só a gente querer, é só a gente pedir e ele vem. A mesma invocação que o Leonardo fez, chamando o inimigo, se ele tivesse pedindo ajuda, ele já teria sido ajudado há muito antes. E a terceira coisa é a importância do nosso preparo ao dormir. A gente lembrar que durante o sono nós passamos por um estado de semi-morte. Nesse momento, desligados do corpo, nós podemos aí vaguear para onde quer que a gente vá. Então é importante a gente estar preparado, porque senão a gente vai acordar no outro dia, cansado, doente, agitado, e vai ter um dia difícil. Então, essa memória, mesmo que não seja completamente impregnada no momento da gente acordar, a sensação boa ou ruim fica guardada dentro de nós e acompanha a gente durante o dia, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora eu vou abrir para pergunta. Vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer fazer algum comentário? Tem um nenenzinho bonitinho. Faça ser cuidado aí, Fátima. Ninguém tem comentário nenhum antes da gente encerrar? Bom, então vamos encerrando o estudo dessa noite. Agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus, a equipe do bem aqui presente, que nos auxilia, que fica conosco, nos ajudando na nossa disciplina, carregando muitas vezes cada um de nós no colo nos momentos que a gente tem dificuldade. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia infinita para conosco. Ajuda-nos nos nossos erros, na nossa ignorância, na nossa pequenez. Ampara-nos, Senhor, para que nós possamos viver os teus ensinamentos com todos aqueles que convivem conosco, dentro do nosso lar ou fora. Supre as nossas deficiências, inspira-nos, Senhor, para o nosso progresso como espíritos eternos. Obrigada, André Luiz e a sua equipe. Obrigada, Emmanuel, por abrir as portas dessa verdade para nós, facilitando a nossa vida no hoje e no agora. E assim nós vamos agradecendo, dizendo, graças a Deus, graças a Jesus, que todos aqueles que não puderam comparecer ao estudo de hoje possam receber as mesmas bênçãos que nós recebemos nessa noite, de paz, de equilíbrio, de saúde, de restabelecimento. Fica conosco, André Luiz, hoje e sempre.
Graças a Deus. Obrigada, pessoal.